Definição. Vamos agora definir o máximo e o mínimo local, ou também máximo e mínimo relativo, de uma função f. Então, seja f uma função definida no intervalo i da reta real e assumindo valores em R. Seja C um ponto de I. Então, disse que f de C é máximo local da função f se existe um número delta positivo tal que f de x é menor ou igual que f de C para todo x no intervalo aberto centrado em C e raio delta, ou seja, para todo x pertencente a C menos delta, C mais delta. E dizemos que um valor f de C é mínimo local da f se existe um delta positivo tal que f de C é menor ou igual que f de x para todo x pertencente ao intervalo C menos delta, C mais delta aberto. Então, aqui, o que nós vemos nessa definição de máximo e mínimo local é que ela difere da definição de máximo e mínimo absoluto apenas no fato de que, por exemplo, o máximo local da f é um valor f de C que satisfaz a condição f de x menor ou igual que f de C para todo x próximo de C, ou seja, para todo x pertencente ao intervalo aberto centrado em C de raio delta. Então, não se requer para o máximo local que ele seja o maior valor da sua imagem, mas apenas que ele seja o maior valor da imagem para pontos suficientemente próximos do ponto C. Então, se f de C é o máximo local, então próximo de C, f de C é maior ou igual que todo f de x, para x nesse intervalo que caracteriza a proximidade de C. Analogamente, a condição de mínimo local diz que se f de C é mínimo local, então f de C é menor ou igual que f de x. Mas essa condição se verifica para valores x próximos de C, ou seja, valores de x no intervalo aberto, C menos delta, C mais delta. Então, aqui também, f de C, mínimo local, é o menor valor da imagem da função para valores próximos de C, ou seja, valores x num certo intervalo aberto, centrado C de raio delta.
Consideremos aqui a função f, do gráfico representado nessa figura, e vamos analisar esses dois valores aqui. F de A e o F de B. Então aqui nós observamos o seguinte: existe um intervalo aberto centrado em A, tal que todo x nesse intervalo, nós observamos que a imagem aqui nos dá valores menores do que f de A. Então, f de A satisfaz a condição de ser um máximo local, porque nós vemos que f de A é maior ou igual que f de x para todo x pertencente a um certo intervalo que eu consigo delimitar centrado em A. Por exemplo, vamos dizer que isso aqui fosse um intervalo com um raio delta. Então, para todo x nesse intervalo mostrado na figura, nós vemos que f de A é maior ou igual que todo f de x. Agora, nota que isso já deixaria de ser verdade se a gente considerasse um intervalo com um raio delta suficientemente grande, por exemplo, de modo a pegar pontos aqui. Então, agora a gente já teria um valor x cuja imagem teria associado um valor f de x maior que f de A. Então, não é todo o intervalo centrado em A. Basta que a gente consiga exibir um na qual f de A seja o maior valor para todo x nesse intervalo, que isso caracteriza f de A como um máximo. É o que a gente está vendo aqui. Também podemos ver que f de B é um mínimo local, porque eu consigo um intervalo aberto centrado em B, por exemplo, esse aqui, onde a gente vê que todo x nesse intervalo vai produzir imagens que vai ser maior do que f de B. Então, f de B satisfaz essa condição aqui. Para todo x, chamar de delta', que seria esse intervalo aqui de raio delta'. Então, esse gráfico aqui, mais ou menos, ele ilustra que realmente f de A e f de B são, respectivamente, máximo e mínimo local. F de A, máximo local, f de B, mínimo local da f. Aqui, se a função é contínua, o que indica a ocorrência de um máximo local é que ele se parece como se fosse uma elevação e um mínimo como se fosse uma depressão, ou seja, um vale. Então, essa é uma ideia geométrica que permite a gente entender um pouco essa caracterização analítica dada aqui e aqui para o máximo e o mínimo local. Aqui é uma pequena correção, né? Quando a gente escreveu que f de B menor ou igual que f de x, aqui x pertence a um intervalo centrado em B, ou seja, por exemplo, intervalo B menos delta', B mais delta' aberto. Então, aqui no lugar de A, na verdade, seria B. Então, corrigindo aqui,
B menos delta' B mais delta'.